Boa noite, está no ar pela rede Unespiana de televisão o 2 a 1. No programa de hoje falaremos com o entrevistado que deu o que falar. Seu nome é Roberto Francisco Daniel, mas todos o conhecem como Padre Beto. Beto sempre foi conhecido regionalmente, mas viu seu nome ser veiculado no país todo no ano passado, quando foi excomungado da Igreja Católica. Apesar de toda a polêmica, Beto não é só um ex-padre. Formado em 4 universidades e com um currículo acadêmico avantajado, o atual professor tem muita história para contar. Então é com muita honra que a gente recebe aqui o Padre Beto, tudo bem? Tudo bem, Felipe? Beleza? Boa noite. Tudo bom, Renan? Boa noite. Para começar assim, como a gente deve chamar você? Padre Beto, Beto, como você prefere? Eu nunca fiz questão de ser chamado como padre, não é? Sempre fiz a questão de retirar o padre e pode me chamar de Beto. Mas por uma questão agora de rebeldia, eu prefiro ser chamado de padre. Ótimo, então. Vamos começar falando um pouquinho antes da sua fase, antes de você virar padre, a sua infância, talvez. Como começou, assim, como foi a sua infância? Quando você já era um rebelde desde criança, já tinha esses ideais um tanto quanto revolucionários, ou era um pouco uma criança mais quietinha? Eu acho que a minha infância contribuiu muito para a minha maneira de ser, porque foi uma infância muito criativa. Eu vivi numa época em que nós não tínhamos toda essa tecnologia que as crianças possuem. Então nós tínhamos que fazer o nosso brinquedo, nós tínhamos que inventar as nossas brincadeiras. E isso acho que fez com que a gente começasse a ter uma mente mais criativa, mais aberta. Nós acordávamos e tínhamos que inventar o que brincar. E esse inventar o que brincar é uma forma assim de provocar você mesmo a ser uma pessoa que busca o novo, a novidade. E então essa é a infância que eu tive. Além do mais, nós tínhamos programas de televisão, que eram programas assim que também faziam com que a gente exercitasse a mente. Eu cresci vendo Vila Sésamo, por exemplo, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, a primeira versão, e tínhamos então contato com Monteiro Lobato, né, com outras literaturas que eram mais interessantes, não é? E que levavam a gente para o mundo da imaginação. Então acho que tudo isso contribuiu para a minha maneira de ser na infância. E quando foi que você teve a ideia ou decidiu ser padre, se tornar padre? Isso foi um longo processo. Eu senti um despertar para ser padre com 12 anos, quando eu fui fazer um encontro, aliás, numa paróquia aqui em Bauru. Mas meus pais, e eu queria já entrar para o seminário, mas meus pais me proibiram. Não deixaram, falaram, não, você é muito jovem, você é adolescente, você tem que viver muito mais, não é? E até hoje eu agradeço a eles e muito, não é, por terem feito isso. E eu me lembro muito bem, minha mãe falou assim, não, você vai fazer uma faculdade primeiro, antes de entrar para o seminário, se você quiser entrar para o seminário depois. E eu fiquei um pouco revoltado, aí vi aquela revolta da adolescência, eu queria fazer a minha vida não é? E eles não deixaram. E com o tempo foi passou. Eu acabei esquecendo, mas sempre frequentando a igreja, a comunidade de jovens, que na época era uma coisa muito forte, tinha muita gente que participava. E depois eu acabei, então, essa ideia foi sendo assim diluída na minha mente, não foi sendo mais meu foco de vida. E aí eu acabei namorando, ficando com várias meninas, enfim. E a gente seguiu o rumo normal da vida de jovem. E aí fui fazer, então, direito, depois história. Em história eu tive uma influência muito grande de Marx. E Marx leva a gente muito ao questionamento de não construir uma vida individual, né? Mas de ser sujeito da sua história. Isso contribuiu para o meu questionamento do que eu vou fazer na vida, não é? E depois a morte de uma pessoa querida na família me fez confrontar também com o fim da minha existência aqui. Quer dizer, um dia eu vou morrer, um dia eu vou partir daqui. E daí, o que eu quero ver para trás? Né? Qual vai ser o sentido da minha passagem aqui? Então, o marxismo me ajudando na reflexão sobre o coletivo, a questão da morte, né? do fim da minha existência. E depois, é claro, o meu caminhar com Jesus Cristo, que foi um caminhar sempre desde a minha adolescência até a minha vida adulta. Tudo isso, esses 3 fatores foram se juntando e eu fui vislumbrando no sacerdócio uma atividade, uma vida, um estilo de vida que eu gostaria de ter, não é? E através dela contribuir para que o coletivo transformasse a sua mentalidade. E você entrou com quantos anos, assim, finalmente começou a fazer o seminário? Então, finalmente eu entrei com 27 anos
para o seminário, depois de ter feito uma faculdade de Direito, depois de ter feito a faculdade de História, depois de ter dado aula também na rede estadual de ensino, aqui na região de Bauru, e na rede particular de ensino também. Deu para aproveitar bastante a vida, foi festa de faculdade, república, essas coisas bastante Com antes. certeza, com certeza. Valeu a pena. O pessoal sempre pergunta, quer dizer, não entrei virgem para o seminário, eu tive uma vida assim, totalmente normal de estudante, não é? A gente fez coisas que deveria ter feito mesmo e coisas que não deveria ter feito também. E só depois de ter vivenciado mesmo, né, uma vida como estudante, como homem, é que eu acabei podendo decidir realmente o que seria a minha existência. E eu sou muito grato a toda essa experiência que eu tive antes. Eu acho um crime jovens de 18, 19 anos e até jovens de menos idade entrarem para o seminário e já começarem uma vida que já está almejando o celibato. Eu acho isso um crime. Eu acho que, primeiro, o jovem precisa vivenciar o que é a relação humana, as relações humanas, para depois entrar para o seminário ou fazer uma opção por essa. E você é formado em 4 cursos, né? Radialismo, História, Teologia e Direito. Isso. É isso. As coisas foram acontecendo, entendeu? E eu sempre fui uma pessoa que preferiu agarrar sempre as oportunidades do que pensar antes. E eu sempre agarrei as oportunidades e fui pensando depois. Então eu não sabia o que queria fazer da vida. Alguém me deu uma ideia, faz direito. E eu prestei o vestibular, passei e fui fazer direito. Cursei 2 anos, não fiquei contente com o direito, eu estava descontente, não sabia o que ia fazer da vida, mas já estava gostando da aula. E eu gostava de política, gostava de questões sociais. Aí então eu fui fazer História. E no final do curso de História eu me arrependi de ter largado o Direito. Pô, tinha 2 anos de Direito. Ia jogar aqueles 2 anos para fora, né, pela janela. Aí então eu, no último ano de História, tomei muito Guaraná, é claro, para isso. Eu fiz o meu último ano de História, recomecei a fazer Direito e trabalhava como professor. E aí terminei minha faculdade de Direito, entrei para o seminário, foi aí que surgiu a oportunidade de fazer Teologia. E depois então fiz um doutorado em Ética, na área de Ética Social. E aí voltei para Bauru e o rádio sempre foi meu sonho. Comunicação sempre foi meu sonho. E aí eu tive a oportunidade de fazer um programa de rádio no 96 FM aqui em Bauru. Só que eu não tinha registro. E eu nem sabia, não é, que um intelectual tinha que ter um registro de radialista para moderar um programa. Foi aí que o sindicato pegou no meu pé. E aí então eu fui fazer o curso de radialismo pelo Senac. Também foi parar na Alemanha em algum momento, assim, né? Você deu perdido, tá na Alemanha, o que aconteceu? Como que foi chegar na Alemanha e ficar 10 anos lá? Então, eu entrei para o seminário e naquela época eu tinha um bispo que gostava de investir na formação dos seus padres. E nós havíamos ganho, a diocese havia ganho 2 bolsas de estudo, uma vinda de Roma e a outra vinda de Munique, Alemanha. E como eu era o seminarista que tinha mais experiência acadêmica, o Dom Aloísio, que era o bispo da época, me ofereceu as 2 bolsas. Olha, você pode estudar teologia na Alemanha ou na Itália. E aí eu pensei bem, pô, em Munique eu teria a oportunidade de fazer uma teologia numa estadual, como é a Unesp, só que nos padrões da Alemanha. Eu podia estar lá na locomotiva que move a Europa e eu iria estar no primeiro do primeiro mundo, não é? E com uma teologia muito moderna, contemporânea. Não é? Enquanto que em Roma, você encontra o mundo todo, só que é o mundo todo católico só. Não é? Você não tem um encontro com a contemporaneidade. E aí então eu fiz opção pela Alemanha. Só que eu não pensei nas consequências, não é? Do que é você ter que estudar numa universidade estadual e ter que estudar em alemão. Eu só sabia o inglês. Eu pensei que o alemão era uma língua, era um inglês arcaico, e não, o alemão é completamente diferente e uma língua muito exigente. O Caetano tem razão, é muito fácil filosofar em alemão. Por quê? Porque o alemão é muito preciso. Só que para você aprender essa língua é super exigente. Então eu ralei muito, eu sofri muito para fazer pelo menos o teste de admissão na faculdade, na universidade, e depois, é claro, você estudar um alemão, estudar em alemão acadêmico. E eu ia fazer teologia. E a teologia exige que você estude o hebraico antigo, então eu tinha que aprender o hebraico antigo através do alemão.
eu tive que aprender o grego antigo através do alemão, e eu tive que aprender o latim através do alemão, não é? Além de ler os clássicos, não é? Importantes para a teologia, que são clássicos de filosofia, no original. Tá? Então foi assim, foi muito exigente, mas valeu a pena. Bom, acho que a gente dá uma pausa para botar uma aguinha agora, e no próximo bloco a gente volta com a vida do Padre Beto, né, como padre, e as polêmicas que ele acabou se envolvendo no último ano. Não saia daí, gente, rapidinho. Estamos de volta para a segunda rodada de perguntas, o 2 a 1. Para você que ligou agora, nosso entrevistado de hoje é o Padre Beto. Ô Padre Beto, agora fala um pouquinho mais de religião, né? Para quem nunca teve oportunidade, como que era uma missa sua? Eu procurei sempre celebrar a missa como se nós estivéssemos fazendo algo em conjunto, não o padre aqui em cima e a assembleia lá embaixo, não é? Mas sempre de uma forma informal, não é? Onde nós interagíamos, não é? Com as pessoas. Então eu sempre procurei conduzir a missa de forma tal que as pessoas não ficassem presas a um folheto, não é? Mas seguisse e a missa fluísse de uma forma tal que elas já fossem percebendo em que momento elas estavam e elas não precisassem se achar dentro de um folheto, não é? Então eu sempre lidei com os fiéis de uma forma muito informal, como se eles estivessem em casa. Essa era a minha maneira de celebrar a missa. É isso que você falou, já pode, assim, um pouquinho mais puxando, pode ser uma crítica, né? Então você acha que a igreja é um pouco quadrada nesse aspecto de como celebrar uma missa, tem muito definidinho, um roteirinho pré-definido, como que você vê isso? Você acha que é uma falha da igreja isso? Eu acho que sim. Quer dizer, nós temos um rito, eu acho importante ter o rito, mas eu acho que nós trabalhamos muito pouco como celebrar esse rito. E isso se torna maçante, não é? Para as pessoas. Para o padre nem tanto, ele está dirigindo, né? Para o ministro de Eucaristia nem tanto, ele está ali trabalhando. Mas para as pessoas que vêm celebrar simplesmente, a missa se torna algo muito maçante. Então eu acho que sempre a equipe de liturgia deveria trabalhar melhor essa questão de como celebrar para que as pessoas estejam realmente dentro e vivendo, né, a celebração. Eu sempre procurei usar recursos audiovisuais também. Eu me lembro que eu sempre substituía um salmo por um trecho de filme, não é? Eu me lembro que eu cheguei uma vez, eu me atrevi a colocar um filme que é Jesus de Montreal, mas é uma cena de Jesus de Montreal, onde uma atora vai fazer um teste para uma equipe de publicidade. E esse teste é feito no biquíni, né, com biquíni. E é uma dança. Né? Então você imagina, depende de uma igreja, mas teve todo um sentido, porque o personagem, o protagonista, ele vai incorporando a figura de Jesus. E Jesus ali, ele se revolta com aquilo, né? A arte de repente se tornou algo para venda simplesmente. E por isso que eu coloquei a cena. Não coloquei a cena simplesmente para chamar atenção. Mas tinha um motivo e eu fiz o link na homilia, né? Com isso. Então a gente procurou sempre usar recursos audiovisuais, dança, a arte, sempre procurei introduzir a arte na celebração. Então a gente procurava sempre fazer com que a celebração se tornasse algo vivo e surpreendente para as pessoas. E o que você tinha ou fazia que você acha que gerou mais polêmica que aconteceu no ano passado? Eu acho que foi a autenticidade. Eu sempre procurei ser autêntico com as pessoas que vinham à missa. Então eu nunca representei um papel. Eu nunca escondi nada de ninguém. Existe uma mentalidade no clero, principalmente hoje, não na época que eu entrei, mas hoje, que o clero conversa entre si assim, olha, isso não pode ser falado para a população.
né? Isso não pode ser falado para os fiéis. Isso fica entre nós. Essa mentalidade faz com que a igreja se torne o clero, enquanto que a igreja não é o clero. A igreja são todos os batizados. Então, o que tem que ser discutido entre todos nós, que somos parte dessa igreja. E, afinal de contas, se nós contarmos financeiramente, quem financia todo o trabalho da igreja são os fiéis, não é o clero. O clero é pago por todas essas pessoas. Então, eu acho que é menosprezar a inteligência das pessoas e é uma forma assim, muito desonesta até, dizer assim, olha, isso nós não podemos falar para o povo. O povo não está preparado para ouvir isso. Então, eu nunca tive essa postura. Eu sempre tive a postura de jogar limpo com as pessoas. Olha, existe essa linha teológica, existe essa linha teológica. Não é? E isso sempre causou, naturalmente, uma discussão, seja no clero, ou seja, entre fiéis que gostariam de ouvir aquele politicamente correto do seu padre. Né? E da minha boca não ouvia. Então você acha que falta autenticidade na Igreja Católica, além de tudo? Eu acho que falta muita autenticidade. Eu acho que, infelizmente, nós tínhamos, na década de 70, 80, nós tínhamos um clero e nós tínhamos uma CNBB muito mais autêntica. Né? E hoje nós temos um clero que pisa em ovos, que mede as palavras, que sabe das coisas, mas não admite. Não é? É como a ONU, por exemplo, acabou de criticar a igreja, como ela lidou com os seus padres pedófilos, né? E como ela continua lidando. Quer dizer, um bispo, quando vai dar uma entrevista na televisão, ele sabe que tem padres pedófilos, né? Mas ele transfere, ele joga para outro bispo e não admite isso. Né? Então eu acho que a igreja lida com a transparência de uma forma muito ruim. E isso é uma coisa muito contraditória, por quê? Porque o que o Cristo mais vai criticar dos religiosos da época é a hipocrisia. Mas você sempre teve essa postura desde que começou a ser padre, certo? Certo. Então por que só ano passado que aconteceu tudo isso? Porque eu acho que alguns colegas meus, alguns conservadores, outros não conservadores, mas alguns colegas meus sempre se sentiram incomodados com a minha autenticidade e, por consequência, com a minha popularidade. Então, as minhas missas, sem falsa modéstia, uma missa minha atraía 1.200 pessoas. Uma missa. Isso para um padre aqui em Bauru é muita coisa. E isso fez com que alguns padres tivessem uma inveja muito grande da gente. Então, eu acho que sempre um grupo pequeno, mas um grupo que sempre buscou poder dentro da Diocese de Bauru, esse grupo sempre buscou uma forma de como me prejudicar, ou de como me retirar. Não é? E os bispos anteriores nunca aceitaram isso. Quer dizer, nunca mexeram comigo. Eu nunca recebi uma repreenda, uma repreensão de algum bispo, não é? Dos bispos que tiveram aí. Quando Dom Caetano chegou, não é? Eu pensei até que ele ia ser um bispo muito ativo, muito moderno, muito interessante, mas depois eu fui percebendo que ele foi sendo manipulado, e justamente por esse grupo. E ele agiu conforme esse grupo queria. Então, na verdade, o que esse grupo fez armou, foi uma armação. Os vídeos que causaram polêmicas, né, eram vídeos que não eram novos. A minha excomunhão aconteceu em abril, eles pegaram um vídeo que eu tinha gravado em janeiro. Não é? Mas isso foi uma armação que foi feita. Esses vídeos foram jogados na rede social em sites ultraconservadores. Né? Esses ultraconservadores bombardearam o bispo de e-mails. Né? Esse bispo ficou assustadíssimo. Né? Bispos conservadores também foram bombardeados por esses ultraconservadores, fiéis ultraconservadores, que ligaram para Dom Caetano: escuta, o que está acontecendo aí? Não é? Esse Padre Beto é seu? Não é? E Dom Caetano, infelizmente, não soube lidar com essa situação. Não é? E ele acabou, então, acho que tomando uma atitude totalmente drástica, não é? Que não se toma hoje em dia, por exemplo. Você se arrepende de alguma coisa que você fez enquanto era padre? Não me arrependo de nada. Eu faria tudo da mesma forma. Não me arrependo. Eu acho que quem tem que se arrepender são outras pessoas.
porque causaram prejuízo não para mim, causaram prejuízo para a igreja. Se você pudesse fazer uma análise, então, você acha que você saiu da igreja melhor ou pior ou a mesma coisa que você entrou? Eu acho que eu saí melhor. Por quê? Porque eu sempre bati na tecla, gente, a gente tem que ser autêntico, não é? A gente tem que ser nós mesmos, a gente não pode vestir máscaras, a gente não pode ser falso, a gente tem que ter palavra, não é? E Jesus diz assim, diga sim é sim, não é não. O Cristo vai chamar os religiosos de sepulcros caiados, quer dizer, é bonito por fora, feio por dentro, raças de víboras, quer dizer, ficam tramando estratégias para derrubar os outros, né? E eu sempre busquei autenticidade e preguei isso. Quando o bispo me colocou em xeque-mate, ele falou assim, ou você tira isso das redes sociais, as tuas falas, enfim, os teus vídeos, ou então eu vou aplicar o direito canônico. Ele me colocou em xeque-mate. Aí era o teste das pessoas verem se eu era autêntico realmente, ou se eu ia negar tudo, não é? E não ser autêntico. Não é? E eu saí então com a minha autenticidade, preferi a minha autenticidade, saí de cabeça erguida, não é? E até hoje estou com a minha consciência tranquila. Você esperava que isso fosse acontecer em algum momento dessa carreira como padre? Eu esperava sim, que em algum momento um conflito maior iria acontecer. Mas nunca esperaria uma excomunhão. Mesmo porque até naquela semana fatídica em que o bispo me chamou e me colocou um ultimato, né, me deu uma carta de advertência e censura, exigindo que eu pedisse perdão e tirasse o material, todo o material das redes sociais e pedisse perdão nas redes sociais por tudo isso, pelas reflexões que eu fazia, eu resolvi então me desligar da igreja. Então, no prazo dado pelo bispo, o que eu fiz? Eu fui apresentar uma carta de afastamento, não da igreja, mas de afastamento do exercício dos ministérios sacerdotais. Ponto final. Então eu já estava me afastando. Nunca esperaria um tribunal inquisitor, não é? E nunca esperaria que esse tribunal inquisitor me daria excomunhão. Para vocês terem ideia, o que é uma excomunhão, é a pena capital, é a pena de morte na Igreja Católica. Se nós estivéssemos na Idade Média, a Igreja me excomungaria, me passaria para o Estado, e o Estado ia me queimar vivo. Se fosse no século passado, início do século passado, eu não seria queimado vivo porque nós estávamos no Estado laico, ou secular, mas eu não teria vida social. Eu não encontraria mais emprego, eu não poderia frequentar um restaurante, as pessoas iam saindo aos poucos, o dono do restaurante ia me tirar. Não é? E eu não seria enterrado num cemitério, num campo santo. Não é? Então a excomunhão é uma coisa muito extrema, é uma coisa assim absurda. Não é? Mas foi uma tentativa da diocese dizer assim, nós somos maiores que você. Não é? Nós somos mais que você. Foi uma expressão de orgulho, né? É muito triste isso. Bom, no nosso programa a gente tem um quadro chamado Você Disse na TV, em que pegamos uma fala sua em outro programa de entrevista e você explica melhor pra gente. Então vamos ver a frase agora. Por enquanto, eu não vejo como possibilidade a carreira política. Eu nunca tive essa pretensão. Eu, como padre, sempre achei que um religioso não deve se candidatar, um religioso não deve entrar na vida política. Há um perigo muito grande de se confundir as suas crenças pessoais e o Estado laico, coisa que eu não concordo. O Estado tem que ser laico. Então, eu não tenho pretensões políticas no momento. Bom, Padre Beto, qual que é então, você pode explicar melhor sua opinião sobre o Estado laico? O Estado deve ser laico? O Estado deve ser laico. O Estado deve ser laico porque nós só teremos liberdade religiosa se o Estado for laico. Se nós tivermos um Estado ligado a uma religião, as outras religiões não terão tanta liberdade assim de atuação. Então, para o bem viver das religiões, o Estado tem que ser laico. E o Estado também tem que ser laico, por quê? Porque existem pessoas na sociedade que não são religiosas. Então, as pessoas que formam o Estado, os políticos, eles não podem estar aí representando religiões, ou ideias, ou crenças religiosas. Eles devem representar os direitos dos cidadãos, não é? E exigir os deveres dos cidadãos. Não é? É isso que os parlamentares que estão no Congresso devem fazer, é isso que o presidente da República deve fazer, é isso que o governador do Estado deve fazer.
Ou seja, para eles não é importante a questão do que você acredita, qual é a sua crença particular, não é? Mas como está indo a sua vida como cidadão nessa sociedade. E aqui sim é área do Estado discutir. Não é? Então, o político ele não pode misturar crenças particulares com direitos e deveres que são de um cidadão que pode ser religioso ou não. Então a religião não é um tema para o Estado, a não ser que essa religião venha intervir nos direitos individuais da pessoa humana. Então se uma religião, por exemplo, como foi a discussão do ano passado, 2013, né? Se uma religião está criando homofobia, não é? Então aqui é dever do Estado entrar, porque ela está mexendo com o direito individual de uma pessoa de viver a sua sexualidade. Então o Estado tem que ser laico para que ele possa dar liberdade religiosa às religiões e, ao mesmo tempo, não representar uma crença que vá reprimir as pessoas, mas sim exigir que os direitos individuais e sociais sejam cumpridos. Bom, faremos mais um breve intervalo antes de falar do futuro do Padre Beto e também da Igreja Católica. Não mude de canal. Na reta final do nosso programa, queremos falar um pouco sobre o presente e o futuro. Você faz uns meses já que você não é padre, vai fazer quase um ano. O que você tem feito nesse período de tempo? Bom, eu continuei minha vida normalmente, apenas eu não celebro as missas que eu celebrava na Igreja Católica. Não é? Por incrível que pareça, as pessoas me chamam ainda para algumas atividades que eu exercia como padre, como por exemplo, muitas pessoas têm me chamado para casamento, então eu vou e faço uma bênção de casamento. É claro que eu não vou em nome da Igreja Católica, e as pessoas sabem disso, mas me chamam, elas preferem me chamar do que casar na Igreja Católica, e eu faço a bênção no salão, no lugar da festa ou na chácara. Algumas pessoas me chamam para velório, então faleceu um parente ou faleceu alguém, eles me chamam, olha, gostaríamos que você fizesse a bênção aqui, a oração no velório. Enfim, as pessoas não têm levado muito a sério essa questão da excomunhão e continua me vendo como padre. E foi o que eu disse lá no início, né, de toda essa caminhada minha, de que eu permaneço íntegro na minha integridade de padre. Então eu não abri mão, porque eu não quis sair. Me saíram. Não é? Então eu permaneço padre. Além disso, eu dou aula, não é? Eu ministro aulas de filosofia no ensino médio, no cursinho, e em 2 faculdades aqui em Bauru. Então a gente continua com a nossa atividade acadêmica, não é? Enfim, e com a vida normal. Eu não dependia financeiramente da igreja, porque eu sempre ganhei das minhas aulas. Não é? Então isso não mudou muita coisa na minha vida. E o senhor continua frequentando a igreja? Eu não posso frequentar a igreja. Mas nem uma missa? Não, o excomungado não pode entrar na igreja. Eu não sou, o excomungado, ele é uma pessoa que não pode ter acesso a nenhum sacramento. Então eu não posso entrar numa igreja. Claro que ninguém iria me retirar, acredito eu, né? Mas isso seria um constrangimento para um colega meu que estaria lá na frente. Um colega meu, acho que não saberia o que ia fazer, porque eu não poderia estar ali, não é? Eu não poderia legalmente, de acordo com a igreja, tomar a comunhão, porque eu sou um excomungado, não é? Então seria um constrangimento para o meu colega. Então eu não faço isso. Você sente falta? Sinto falta da celebração. O meu domingo ficou um pouco vazio, ficou bastante vazio, aliás, né? Sinto falta de celebrar a missa, não é? Então isso ficou sim uma lacuna, não é, na minha vida. Mas mesmo afastado da igreja, você se considera católico ainda? Eu me considero cristão.
Eu me considero um seguidor de Jesus Cristo, né? Como sempre me senti. Eu vim de uma época em que os católicos não levantavam a bandeira do catolicismo. Não era essa a nossa bandeira. Nossa bandeira era a bandeira da humanidade. Então, na década de 80, a maioria dos bispos e a própria igreja, ela sempre levantou a bandeira da humanidade. Então, para vocês terem uma ideia, o MST, o Movimento dos Sem Terras, nasceu aonde? Nasceu na Comissão Pastoral da Terra. E o que queria a Comissão Pastoral da Terra? Não queria que o mundo fosse católico. Queria que houvesse uma reforma agrária nesse país. Não é? O CIMI, que é a Comissão Indigenista Missionária da Igreja Católica, quer dizer, são os católicos lidando com os índios. O CIMI nunca quis catequizar os índios. O CIMI sempre quis que os índios tivessem o direito à sua reserva indígena e tivesse os seus direitos garantidos. Não é? Então, a bandeira da época, da década de 70 e 80, uma igreja em que eu aderi, não era vamos tornar o mundo católico, não, vamos tornar o mundo humano. Então eu me sinto um seguidor de Jesus Cristo nesse sentido. E você nunca pensou em não criar uma nova religião, mas juntar assim, pessoas que pensem como você para tentar mudar alguma coisa ou criar uma nova... Olha, eu não penso em formar uma igreja, porque eu acho que o mundo já está muito cheio de igrejas. E eu me pergunto o que elas estão fazendo, sinceramente. Se nós vivemos um país em que o professor ganha muito mal, que a escola estadual está sucateada, onde o policial também arrisca a sua vida e ganha muito mal, onde as leis penais estão defasadas, onde a juventude, na sua maioria, não tem o futuro como vocês têm, não tem o privilégio como vocês têm de estar estudando uma estadual. Não é? Se eu vivo num país assim e tão religioso, o que as religiões estão fazendo, afinal de contas? Não é? O que é pregar o amor ao próximo? Então, eu prefiro ficar como um pensador, como uma pessoa que pensa, que aproveita todos os espaços como esse daqui, para levar reflexão às pessoas. Não é? E não criar uma organização para ter um determinado trabalho. Se eu criar uma organização para ter um determinado trabalho, eu vou ser mais uma instituição, seja igreja ou não, mais uma instituição que vai estar aí e muitas vezes fazendo o papel do Estado. Enquanto a igreja tem a creche, cuida da creche, os nossos políticos não cuidam da assistência social. Né? E nós pagamos por tudo isso. Né? Pagamos o dízimo e pagamos o imposto de renda, que deveria dar assistência social às pessoas. Né? Enfim, eu não quero me tornar uma instituição ou criar uma instituição, um grupo de pessoas. Eu ia falar uma coisa aqui, mas eu vou ficar quieto. É um grupo de pessoas que simplesmente vai ser mais uma instituição frente a outras, para manter o status quo, não é por aí. Você não tem receio de ficar com a imagem de ex-padre revolucionário, como você ficou conhecido no último ano, esse receio não passa pela sua cabeça? Olha, eu acho que não. Quer dizer, quando a pessoa me chama de revolucionário, eu acho que é muito, tá? É fruto do obscurantismo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma sociedade muito obscurantista, nós estamos vivendo um pouco a Idade Média, tá? Ou um pouco a era mitológica antes da filosofia. Hoje as pessoas acreditam em verdades absolutas sem um pingo de investigação crítica. Então você encontra pessoas que realmente acreditam em Adão e Eva, que Adão e Eva existiu, que o paraíso, nós somos caídos, que Lúcifer está manipulando todos nós e que o fim do mundo está próximo e que vai ter o arrebatamento, enfim. Quer dizer, são verdades absolutas que eu vou aderindo e não quero discutir. E aí, nesse contexto, uma pessoa como eu, que não fez tanta coisa, o que eu fiz? Falei somente o que está aí. Não é? Eu não fiz nada demais, eu não sou um grande pensador. O que eu falei, afinal de contas? Que o homossexual existe, que a bissexualidade existe, que a sexualidade não pode ser pecado, não é? Que a maioria dos casais na Igreja Católica usam de camisinha, usam de anticoncepcional, usam de laqueadura ou vasectomia, e a Igreja ainda continua achando tudo isso um pecado, e as pessoas acabam usando e vivendo na hipocrisia. Enfim, o que eu refleti foi simplesmente o que está aí. Não fiz nada demais. Mas dentro de um obscurantismo que está na nossa sociedade, isso chama atenção. O pouco chama atenção.
entendeu? E aí eu me torno um revolucionário, que na verdade eu não me sinto tanto assim. Não é? Mas quando me chamam de revolucionário, para mim isso é uma honra. O que é um revolucionário? Um revolucionário é aquele que vai à raiz da questão. É aquele que modifica, consegue transformar as coisas. Se nós não passarmos para esse mundo para transformar alguma coisa, não é? A nossa vida é inútil. Não é? Eu nasci para quê? Para nascer, crescer, ter uma profissão, casar talvez, ter filhos e depois envelhecer e depois ser enterrado? É muito pouco. Você falou de situações que a Igreja Católica condena, como homossexualismo, métodos anticoncepcionais. Você acha que vai chegar algum dia que a Igreja Católica vai mudar e vai aceitar essas coisas? Infelizmente, vai chegar um dia em que o Papa vai ter que pedir perdão para o grupo LGBT. Isso fatalmente. Como nós tivemos um Papa que pediu perdão para os judeus, não é? Nós vamos ter um Papa que vai ter que pedir perdão para as lésbicas, os bissexuais, os transexuais, os gays e homossexuais, de um modo geral. Por quê? Porque a sua moral sexual, ela é homofóbica. Ela cria homofobia nas famílias. E um gay, ele é aceito pela Igreja Católica, mas a sua sexualidade não. O que significa isso? Eu te aceito, mas você está condenado à castidade. Ou está condenado a viver um casamento hétero onde você vai representar um papel. Né? Essa a visão da Igreja Católica. Então, infelizmente, um dia nós iremos chegar a ter um Papa que vai pedir perdão. Isso é muito triste. Por que é triste? Porque até então, muita gente foi infeliz. Quer dizer, muita gente não pôde viver a sua sexualidade tranquilamente, não é? O que tem de mal eu viver aquilo que Deus me deu, que é a minha sexualidade. Né? Então, até então vai ter muita gente infeliz, vivendo conflitos, sendo reprimido na família, tendo que representar papéis. Não é? E a igreja, se ela segue Jesus Cristo, ela tinha que ser avantgardista. Tinha que ser avant-garde. Ou seja, ela tinha que estar além da época dela. Não é? A igreja tinha que fazer com que a sociedade evoluísse e não ser uma instituição de obstáculo para a evolução, não é? Para a liberdade humana, não é? E para a saúde humana. Porque essas coisas que você falou, como a vivência da sexualidade e o uso, por exemplo, de preservativos, é uma questão de saúde. Você vai chegar nas periferias da nossa cidade e dizer assim, olha, o uso de camisinha é pecado? Isso é um crime. Vai criar 8 filhos vivendo numa favela para você ver o que isso significa. E você acha que esse Papa pode ser o Francisco? Que vai chegar e pedir perdão e que vai endireitar o rumo da igreja? Ou que ele pode ser pelo menos um começo para isso? Eu acho que ele não vai... Posso estar errado, tá? Mas eu acho que nós não podemos esperar muito desse Papa. Por quê? Porque o João Paulo II, ele viveu bastante, ele teve um papado longo, e o João Paulo II, apesar da sua imagem midiática, a sua imagem simpática, ele foi um homem de uma teologia extremamente conservadora. Ele que pisou no freio da igreja. Né? A mudança que a igreja teve com o Concílio Vaticano II na década de 60, e a mudança que ela foi tendo depois disso, João Paulo II veio e pisou no freio. Não é? E aí ele deu incentivo para quê? Para os movimentos carismáticos, neopentecostais, que são extremamente moralistas, não é? Conservadores. Então a igreja esqueceu o seu papel ético e político e esqueceu de evoluir na sua moral sexual. Não é? Então o que o Papa Francisco tem? Ele tem um grupo enorme de fiéis conservadores. Então ele não vai poder tomar medidas agora. O que ele vai poder fazer é o que ele está fazendo. O que ele está fazendo? Através de atitudes pessoais, ele está fazendo com que as pessoas pensem. Então ele foi nomeado Papa, no dia seguinte o que ele fez? Ele foi ao hotel e pagou a conta do hotel. Não é? Quer dizer, isso é uma mostra, é um Papa mostrando que, olha, não é porque você é padre ou bispo que você está aí para privilégios.
para ganhar presentinho de pessoas ou coisa parecida. Então, eu vou lá e pago o meu hotel. Não é? Eu sou um cidadão também, além de Papa. Não é porque eu sou Papa que eu vou ter um carro oficial que é do último tipo, de luxo. Não, eu vou ter um carro normal, não é? Como qualquer outra pessoa. Enfim, ele batizou agora, porque o Papa batiza uma vez por ano, né, crianças. Ele fez questão de batizar a criança de um casal que não é casado na Igreja Católica, que não é casado na igreja, só no civil, e de uma mãe solteira. Então ele está tendo atitudes pessoais que estão fazendo com que as pessoas mudem ou pensem e mudem de mentalidade. Então o papel desse Papa talvez seja o papel de mudança de mentalidade para que um próximo Papa possa então tomar medidas concretas. Bom, nós temos outro quadro que é o Pergunte do Sofá, em que os telespectadores mandam as perguntas para o nosso Twitter. Vamos ver qual que é a pergunta de hoje, Felipe. Bom, a pergunta de Maiara Abreu, e olha, ela é tiete, hein? Olá, Padre Beto, sou sua fã. Gostaria de saber se você vai escrever mais livros. Com certeza. Vocês me perguntaram o que eu tenho feito e o que eu vou fazer agora da minha vida. Quer dizer, eu vou continuar sendo docente, vou continuar dando minhas aulas, minhas palestras também, mas e vou continuar produzindo. Não é? Então eu tenho o Sem Medo de Voar, eu tenho o Coração Sábio e Inteligente, faço uma Revolução Possível, e eu tenho também agora o Verdades Proibidas, que eu lancei logo depois da excomunhão. Então eu tenho pretensões sim de continuar escrevendo, inclusive eu estou elaborando, agora está no início do ano letivo, então não estou tendo muito tempo de dar uma parada no trabalho, mas eu estou elaborando um livro que é um livro sobre sexo e religião. Tá? Então, como conciliar essas duas forças, não é, que parecem ser tão antagônicas. Não é? Por que a religião procura reprimir tanto o sexo? Não é? E por que o sexo é visto como algo pecaminoso, ou no mínimo sujo, não é, pelas religiões? E como ver o sexo de uma forma saudável, humana, como ele é, não é? E ao mesmo tempo ter uma ligação com Deus. Não é? Então eu vou trabalhar essa questão do sexo e da religião talvez na próxima obra. Vamos ver. Então a Maiara, fica tranquila que vai ter mais livro do Padre Beto chegando. Queríamos agradecer a presença do Padre Beto aqui no nosso programa. Foi uma honra receber o senhor aqui. Esperamos que vocês tenham gostado do programa de hoje, né? E acompanhem em nossas redes sociais o que está por vir na semana que vem. Bom, gente, por hoje é só. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Ô, Padre Beto. Valeu. Obrigado.